1 km 450 metros. Eis a distância que separa o Parque de Jogos Silva Matos, casa do Coimbrões, e o Estádio Rei Ramiro, complexo no qual o Candal disputa os seus jogos em casa. Situado entre estes dois recintos está o Candal Parque, centro empresarial no qual está localizada a redação do 00. Perante este cenário, nada melhor do que conhecer a rivalidade entre os dois clubes mais próximos da nossa redação, sendo que no próximo domingo há um Coimbrões Candal a contar para a Série 1 da Divisão de Elite da AF Porto. Perante este cenário, decidimos conversar com duas figuras icónicas de ambos os clubes, isto enquanto caminhamos até ao palco do jogo domingo. Do meu lado direito, Pedro Tavares, antigo extremo que representou o Coimbrões entre 2007 e 2023. Do meu lado esquerdo, Serginho, antigo avançado do Candal, que atuou no clube entre 98 e 2009, sendo que mais tarde ainda deu uma perninha nos veteranos. Meus caros, antes de mais, obrigadíssimo por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui a falar com o 00, por aceitarem também fazer aqui esta sessão de exercício pós-almoço. Serginho, eu sei que a idade normalmente é um posto, mas permita-me dar primazia a quem vai jogar em casa. Para começar, Pedro, se alguém de Gaia não conhecer esta rivalidade, ou melhor, se alguém fora de Gaia, assim é que é, não conhecer esta rivalidade, como é que apresentaria a rivalidade entre o Coimbrões e o Candal? A rivalidade dos últimos 2, 3 anos. As realidades entre o Coimbrões e o Candal são, pelo menos na última década, ou na última década e meia, são realidades completamente distintas. O Coimbrões esteve sempre em patamares superiores, teve a infelicidade de cair nos últimos 3 anos e praticamente só houve derbys nos últimos 3 anos. Sabendo que é um jogo de emoções, porque são dois clubes da mesma freguesia e de certeza absoluta que vai ser um bom jogo para ambas as equipas. Serginho, acabo por fazer a mesma pergunta, mas vendo do outro lado, ou seja, se lhe perguntassem como é que apresentaria esta rivalidade, são clubes muito próximos, tal como dissemos há pouco, como é que é esta rivalidade? Boa tarde. Esta rivalidade é saudável, acima de tudo. Que me lembro de jogar contra o Coimbrões, foram sempre duelos intensos, mas sempre corretos, nunca houve falta de respeito por parte a parte, pelo menos é assim que eu os vejo. Ultimamente não tenho acompanhado muito, mas sei que também ultimamente, obviamente, continua a ser um derby interessante, ainda por cima sendo dois daqui da freguesia, não é? Serginho, quando agora aqui há algum tempo não é, digamos assim, um produto da formação do Candal, mas a verdade é que passou muito tempo no clube. A minha questão é simples, porquê? O que é que fez com que se sentisse tão bem no clube ao ponto de ficar lá está tantos anos no Candal? Eu costumo dizer à gente mais próxima que tenho 2 clubes, que é o Vila Novense, onde fui formado até aos meus 21, 22 anos, e depois o Candal, que foi onde acabei e que a meio de uma carreira consolidada, não é, digamos, e foi onde finalizei. E o Candal é um clube que todos, ou quase todos, à exceção, aprendem a gostar. E só se gosta estando lá. É óbvio que já sei que há muita gente que não gosta, mas isso é como tudo, é o futebol. Do outro lado, Pedro, temos uma situação um bocadinho diferente, já que nos primeiros anos de formação começou no Coimbrões, depois teve outros clubes, Canidelo, Futebol Clube do Porto, pensou na formação, e mais tarde acaba por voltar ao seu Coimbrões. Como é que explica esta ligação tão intensa, 17 anos enquanto sénior no clube, o porquê de ter ficado tão tempo no Coimbrões? Por acaso, quando saio do Candal, eu nunca imaginei que ia ficar... Sim, só uma ressalva antes de... Nunca imaginei ficar 17 anos num clube. Exato. O Pedro, antes de voltar ao Coimbrões, enquanto sénior, jogou 2 temporadas no Candal e nessa altura... Uma temporada e meia. Ok. E o Sérgio e o Pedro foram colegas de equipa, sendo que depois lá está, o Pedro foi para o Coimbrões. Força. Pronto. Estava a dizer que não pensava ficar 17 anos num clube,
Logo na primeira época, pronto, tivemos a felicidade de subir divisão e por lá fui ficando. E a meio desse percurso, pronto, tive o meu problema grave de saúde e por gratidão ao clube decidi, gratidão e porque fui sempre muito bem tratado por as pessoas de Coimbrões, decidi permanecer lá até a época passada. Logicamente que não é propriamente o foco desta reportagem, mas gostava de perceber melhor consigo como é que foi esse período. Lá está, passou por um problema de saúde bastante grave. De que forma é que sentiu esse tal apoio das pessoas do Coimbrões, do clube em si? Como é que foi todo esse processo? Sim, eu costumo dizer, as pessoas de Coimbrões são diferentes, os adeptos de Coimbrões são diferentes, as pessoas que por lá passaram e algumas ainda lá estão na direção são diferentes. Pá, é um clube cumpridor, de pessoas sérias, honestas, e eu basicamente quase mais de meio ano parado e as pessoas cumpriram com tudo aquilo que me foi prometido no início da época e isso para quem joga de futebol, para a parte de cá, pá, eu levo muito a sério a gratidão, a palavra e para mim fez-me permanecer no clube por estes anos todos. Pedro, e essa troca do Candal para o Coimbrões, como é que isto surge? Está dois emblemas extremamente próximos, foi fácil essa mudança, digamos assim? É assim, eu gosto de brincar e eu no futebol não tenho uma personalidade muito fácil, eu tenho essa noção e o Sérgio sabe. Sérgio, eu mesmo com 18 anos, se tivesse que cobrar, ia para cima, seja de quem for, eu ia, não tinha problema nenhum. E na altura eu tinha muitos bons amigos no Candal. Acho que tínhamos um balneário até excelente, muito bom. E surgiu a proposta do Coimbrões. E na altura até tínhamos ordenados em atraso. E eu decidi vir aqui para o vizinho, por ser mais perto e conseguir conciliar o trabalho com o futebol. E optei por vir para o Coimbrões. Sozinho, sei que na altura havia mais jogadores do Candal para vir para o Coimbrões e na altura custou-me até pelos laços que a gente vai ganhando de afeto com alguns colegas de equipa e optei mesmo por vir sozinho e foi a melhor coisinha que fiz. Ou seja, agora faço a pergunta inversa. Como é que um jogador, na altura já muito experiente, viu este extremo rápido deixar o Candal e ir para o Coimbrões? Como eu disse muitas vezes, custa sempre para nós que somos atletas, quando estamos num grupo, como ele disse bem, um grupo unido, para todo lado, era uns atrás dos outros, um ia para a esquerda e a tudo, outro ia para a direita e a todos. E depois, como ele diz que havia ordenado, o que foi na altura, não posso precisar, mas sei que também tivemos, obviamente. E ele optou por mudar. Custa sempre como outros durante os anos que eu lá estive, criávamos bons grupos e depois no final havia sempre opções, ou que era impensável, como em todo lado, ficar todos como éramos nós, mas nunca aconteceu, mas pronto. E acho que é interessante perceber, e antes de começarmos a entrevista propriamente dita, tivemos ali uma conversa extremamente saudável, perceber que a boa ligação mantém-se e acho que é bastante interessante perceber que se calhar é isto que de melhor levam, digo eu, do futebol, dos anos que passaram no futebol, as ligações que se vão criando, de certa forma, não é? Dizer sempre que o melhor que levamos futebol aos amigos. Obviamente, se ganharmos, mais satisfeitos, ficamos com um palmarés mais rico, que no nosso caso não nos diz nada, não é? Porque o futebol já foi há muito, mas obviamente com as ligações que fazemos com os amigos, quer do nosso clube, quer de outros, fica sempre e cordialmente tentamos sempre, e eu pelo menos tentei sempre ao longo dos anos criar bons laços e boas amizades, e acho que com o Pedro, como muitos outros que não gostam do clube ou que vão para outros lados ou tomam outras opções, mas acho que fiquei amigo de muita gente nessa base da relação que tínhamos, saudável sempre. Lá está, é fácil manter as amizades acima das rivalidades, acredito eu. Sim, claro, isto
a este nível, ou seja, a um nível muito mais acima, há vida para além do futebol. E neste caso, pá, o nosso balneário no Candal, ainda hoje mantenho contacto, isto já vai há 18, há 19 anos, e eu ainda mantenho contacto com alguns jogadores que jogaram no nosso tempo do Candal. Foi um balneário que deixou marcas, pá, tínhamos um misto de juventude e veterania, pá, e foi um balneário que deixou saudades, que deixou marcas e dificilmente agora se apanha balneários assim. Acho que isso é uma boa forma de resumir o que... Não, amigo, para o 0-0. Gostava de tocar aqui um bocadinho no pós-carreira. A do Pedro terminou bem mais recentemente. Sérgio, começando por si, falamos há pouco, termina ali por volta de 2009, sendo que depois também joga nos veteranos do Candal. O bichinho manteve-se e teve que ir ali dar um apoio, não é? E mantém-se sempre. Infelizmente os joelhos já não permitem, a coluna já não permite. Tomara eu ainda estar nos veteranos a dar uns chutinhos ao sábado, mas não, depois de deixar, resolvi terminar a carreira com 35 anos, com uma subida de divisão ao Nacional. O Candal já tinha uma subida há muitos anos atrás, e então aí optei por acabar em grande, como se costuma dizer. Pronto, foi só essa questão. Depois fui diretor uns anos a tentar ajudar o clube, mas depois também vamos perdendo aquela, ao bocado falávamos, a paciência, muitos anos de... Exatamente, e sempre fora de casa, isso custa, e ao fim de muitos anos custa muito mais, e o Pedro agora bem o sabe, e pode dizer que assim é. Pedro, no seu caso, como é que tem sido este pós-carreira de jogador? Terminou há menos de um ano. Como é que tem sido gerido isto? Que ligação é que ainda mantém ao Coimbrões? Como é que tem sido o processo? Eu tinha uma ideia bem definida, que era a última época, isto no ano passado. Já era para ser até na anterior, mas pronto. A pedido, se calhar, também de algumas pessoas, pá, deixei-me continuar, mas tinha uma ideia bem vincada que queria largar o futebol. E para já não sinto saudades de jogar a bola, porque, pá, como disse, foram muitos anos a jogar futebol, pá, época após época, sempre épocas com grande intensidade, sempre épocas de grande desgaste, porque eu sempre trabalhei, era dos poucos jogadores, se calhar, aqui no Coimbrões que trabalhava, e sempre fiz um esforço tremendo para conseguir conciliar o futebol com o trabalho. E para já o bichinho, sim, eu adoro futebol, mas o bichinho de jogar ainda não mexeu. Agora, lá está, quando há estes jogos, um Candal, um Canidelo, no ano passado a fase final, esses jogos mexem comigo, que eu gostava de jogar estes jogos. Este era daqueles jogos que me dava pica, dava-me um prazer de jogar, a envolvência, as picardias, pá, isso era a minha praia, eu adorava isto. E ele era pior do que eu, não pode falar que ele era pior do que eu. Então, se lhe derem uma camisola e lhe disserem Celta lá para dentro no domingo, ainda dava um bocadinho? Só se fosse. Só se fosse? Só se fosse. E já com os outros mortos mesmo. Olhem, recuemos agora aqui mais uma vez até à altura em que jogavam, ou seja, começando por si, como é que era a semana que antecedia o jogo com o Coimbrões? Havia o falatório aqui nesta zona, como é que era a semana de treinos? Havia esta tal pica extra que o Pedro fala? Sim, claro que sim. Quer fosse em casa ou fora, durante a semana dizia-se que temos que ganhar aos vizinhos, ou eles não nos podem ganhar. Há sempre uma rivalidade, e essa rivalidade transporta-se depois para o jogador, e depois no treino, e a chegar ao treino e estar os pais dos miúdos que estão a treinar, aí domingo temos que ganhar aqueles lá de cima, não sei o quê, ou vice-versa. Isso é sempre, mexe sempre connosco, claro. E dá sempre aquele friozinho na barriga até o momento do jogo, mas
chega a hora de jogo e depois não nos lembramos disso, obviamente, queremos desfrutar e fazer o melhor possível, para o nosso lado, obviamente. Pedro, para alguém que acabou de dizer que vivia estes duelos de uma forma especial, como é que eram os dias que antecediam os jogos com o Candal, por exemplo, aqui este derby? É certo que já apanhou mais nesta fase final de carreira, não é? Mas ainda assim havia esse tal sentimento especial? Sim, é sempre um sentimento especial. Ainda mais por mim, que eu sou natural da Aforada e como tenho lá um café, tenho uma porta aberta, recebo pessoas do Candal, do Coimbrões e do Canidelo e há sempre aquelas picardias saudáveis, claro que mexiam sempre com estes jogos. Por isso é que eu sempre disse que eu adorava estes jogos, porque é malta conhecida, pá, que nos vinham ver jogar, e era um jogo que dava para ser falado durante a semana toda. Era um jogo que há jogos que a gente joga, ganha ou perca e morre ali e é esquecido. Estes jogos não, estes jogos são falados sempre durante 1 ou 2 semanas, é tema de conversa em qualquer esquina, em qualquer café, por aí. Olha, e pergunto, tem assim alguma memória mais marcante destes jogos? Algum jogo em específico que guardem com especial carinho na memória? Ou um jogo em que houvesse ali uma picardia mais intensa, digamos assim? Assim, quanto a mim, pelo menos depois da subida à honra em 2004-2005, depois jogámos 3 anos seguidos com o Coimbrões. Temos vitórias e derrotas, mas a mais saudável, entre aspas, para os candalenses foi no ano da subida do Coimbrões, obviamente, que eles, apesar de ser campeões, vieram perder ao Candal e em casa não conseguiram ganhar. Ou seja, não foi É o que é verdade. Não foi Não, claramente. Eu não me importo de perder com o Candal e subir divisão. Mas isto é engraçado, isto é a mentalidade dos clubes. Isto é muita mentalidade. O Serginho diz que nós subimos de divisão, não subimos. Ao contrário do Candal, nós fomos campeões. Uma coisa é ser campeão, outra coisa é subir de divisão. Nós fomos campeões e no ano que fomos campeões não ganhamos nenhuma vez ao Candal. É verdade. É um feito que enaltece o Candal. Serginho, fica sem resposta aqui não. É o que é. Olhem, e pergunto-vos também como é que olham para o facto, pronto, eu trabalho em Gaia há relativamente pouco tempo, vou conhecendo logicamente muito mais a realidade futebolística da região e eu acho incrível a maneira como há um clube em cada esquina. O Candal e o Coimbrões é um exemplo claro, são da mesma freguesia, distância curtíssima. Pergunto-vos primeiro, como é que olham para este aspecto e segundo, se sentem que o facto de haver tantas entidades desportivas espalhadas se impede que haja um clube que realmente se afirme, por exemplo, na Primeira Liga? Pedro, começamos por si. É assim, não posso falar a nível de Gaia, posso falar a nível, por exemplo, temos aqui vários clubes aqui na mesma freguesia. Nós só na mesma freguesia acho que temos 3 clubes, que é o Torrão, o Candal e o Coimbrões. E as pessoas acham que são muito bairristas, quem é do Candal gosta do Candal, quem é do Coimbrões gosta do Coimbrões. E não digo que é impensável haver uma junção, mas eu acho que ia perder o brilho, até mesmo destes jogos, haver uma junção desses clubes, porque não ia ter, criar um clube, se calhar não iam ter adeptos, o futebol é bonito assim, é com bairrismo, isso faz parte do futebol, cuidado. Que há alguns problemas técnicos, porque estamos a gravar enquanto caminhamos, não é provavelmente fácil. Sérgio, não sei, tenho um bocadinho a mesma visão. Tenho. A este nível sim, obviamente. Agora também penso e acho que Gaia, ou seja, o concelho em si, mas não sei se vai a tempo, não faço a mínima ideia, mas penso que já há muitos anos, como tem um futebol clube Gaia para umas modalidades, poderia ter o futebol. E então aí sim, que me perdoem
o Candal e o Vilanovense, que são os meus clubes de Gaia, e os outros todos, obviamente, mas acho que se Gaia tivesse um clube de Gaia e apostasse no clube Gaia, nós íamos gostar na mesma. Como os do Porto gostam do Porto, mas têm o seu clube, que é o Vitória do Porto, o que quer que seja, certo? Ou seja, e acho que Gaia merecia, pela cidade que é, Sim, se calhar... É uma cidade tão populosa, Exatamente. Causa alguma estranheza não haver esse tal... Agora, claramente que para nós, para ele, para mim e para muitos outros, os derbys, estas coisinhas dos clubes todos, é muito bom e é sempre engraçado e cativante quando chega às horas dos jogos e isso, mas penso que Gaia merecia ter um clube, se não fosse na primeira, numa segunda liga, acho que ficava bem. O Sérgio já disse que atualmente não acompanha tanto o Candal, pelo que percebi o Pedro continua bastante atento ao Coimbrões. Em jeito quase de antevisão à partida de domingo, como é que olham para o momento atual dos dois clubes? O Coimbrões escorregou um bocadinho ali agora nesta fase. Quão importante também por isso é o jogo de domingo, Pedro? Não, nestes jogos, seja na Distrital até na Primeira Liga, um derby é sempre um derby. Muitas das vezes quem é melhor não consegue ganhar. Isto, para eles, para os jogadores de cada lado, tanto do Candal como do Coimbrões, os picos de motivação vão estar lá em cima e ela pouco porta. A tabela a este nível pouco vai interferir neste jogo. Porque, como eu já disse, é um derby e estes derbys são falados durante 1 ou 2 semanas e de certeza absoluta que os jogadores nem olham para a classificação, querem é desfrutar deste jogo. Sérgio, ainda assim, acredita que pode ter aqui os jogadores do Candal podem ter aqui um incentivo especial, estando a possibilidade em cima da mesa de contribuir para a não subida do Coimbrões, digamos assim, ou acha que também isso é extremar demasiado a situação? Não, acho que é extremar um bocadinho mais. O Candal também nos últimos tempos teve uns deslizinhos, ainda agora perdeu em casa, não é? Mas um derby é sempre um derby e o derby é como o Pedro diz, a tabela se está de baixo para cima ou de cima para baixo, eu em primeiro ele em último ou vice-versa, é totalmente indiferente para um jogo destes, porque um jogo destes os níveis dos jogadores vão querer estar lá em cima e no derby ninguém quer perder, quer o outro suba ou deixe de subir ou deixa, ninguém vai querer perder, isso é certinho, isso não é hipótese. Estamos agora a metros da entrada do estádio do Coimbrões. A mesma pergunta, mas em pontos totalmente diferentes. Pedro, qual é o sentimento ainda a chegar aqui, depois de tantos anos, conhece estas ruas como ninguém, que sentimentos é que ainda lhe despertam visitar aqui o campo do Coimbrões? Eu quase todos os dias Vem cá, não é? venho Sim. cá. Mesmo que não tivesse ligado diretamente, ainda tenho aí o meu filho a jogar, por isso tinha que vir cá. E vim sempre ao Coimbrões com todo o gosto, com uma paixão enorme pelo clube e pelas pessoas que sempre me trataram bem. Sérgio, supondo que agora seria aqui, à esquerda, que seria aqui um Coimbrões Candal ainda conseguir em campo, como é que seria estar a encarar este portão e processar já o jogo e imaginar o que ia acontecer? É imaginar já a responsabilidade, não é? Que temos quando entramos nas 4 linhas. Eu costumo dizer, e já há muitos anos, vamos lá para dentro e divertirmos-nos, mas divertirmos-nos com responsabilidade, que é isso que falta. Que eu acho que hoje em dia o que falta mais a estes jogadores novos, destes clubes todos, é responsabilidade. É mais brincar e responsabilidade muito menos. E eu, no meu tempo, quando eu jogava, dizia, vamos lá para dentro, vamos divertir-nos, mas com responsabilidade, que era o mais importante. E só mesmo para terminar, peço-vos, digamos assim, de forma relativamente rápida, um prognóstico para o jogo de domingo. Pedro. 2-0 para o Coimbrões. Sérgio. Eu, antes de mais, não sei se é mesmo o fim, mas agradecer a oportunidade que me deram para vir falar um bocadinho sobre o meu clube e sobre o derby e dizer que penso que o Candal não vai perder de certeza.
Estou confiante que o meu amigo Hugo vai armar aqui uma estratégia para tentar ganhar pelo menos o jogo. E só deixar aqui também outro à parte, que é isto que o Candal o faz superior. Nós começámos isto já em desvantagem, porque acabámos no Coimbrões, mas não começámos no Candal, já começámos à frente do caminho. E é estas adversidades que fazem com que o Candal seja grande. Supera-se a si próprio. Meus caros, obrigadíssimo. Obrigadíssimo.